Quero cumprimentar a todos com a paz de Deus e neste dia quero vos trazer um tema: a vida é uma luta. Quantas mais pessoas conheço e quantas mais pessoas tenho a oportunidade de acompanhar, embora já convencido, ainda mais me convenço de uma verdade bíblica que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. É o que diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Sabem, nas zonas rurais da Índia, o elefante ainda é muito utilizado como uma máquina de trabalho, seja para puxar, transportar, elevar, demolir, e isto tudo ao serviço do seu dono. No final de um dia de trabalho, o seu dono coloca um pequeno laço de corda à volta da sua pata e, incrivelmente, aquele enorme animal mantém-se quase imóvel no lugar onde o seu dono o deixou. Um olhar desconhecido sobre esta imagem irá dizer: bem, mas isso é incrível! Um animal de várias toneladas, como um elefante, imensamente maior e mais forte que o seu dono, quando lhe é colocado aquele pedaço de corda na pata, mantém-se praticamente imóvel naquele lugar. Esse animal é de uma obediência fantástica. Mas sabem, a verdade é que quando observamos estes animais no seu habitat natural, percebemos que até animais como os leões respeitam a imponência e o poder do elefante. Então, como explicar esta tão estranha transformação nos elefantes da Índia rural? Estes elefantes, eles são retirados dos seus progenitores ainda quando são bebés. Os seus novos donos os levam regularmente para o mesmo lugar e aí lhes colocam à volta de uma das suas patas uma forte corrente. À medida que o elefante se tenta libertar daquela corrente, a corrente vai apertando. Conforme vão aumentando os movimentos para se tentar libertar, a corrente aperta de tal maneira que começa a ferir a pata do animal e vai muitas vezes até ao osso. Essas dores criam no elefante uma realidade de impotência, uma realidade de medo, que à medida que ele vai crescendo, essa rotina diária vai fazer com que ele deixe de resistir. Quando ele deixa de resistir, aquela corrente é trocada por uma pequena corda com um laço que é colocado na pata do elefante. Ao sentir aquele pequeno laço, a mente do elefante vai corresponder como se uma corrente se tratasse. E o animal vai manter-se no mesmo lugar onde foi colocado, mas agora sem resistir. Porque embora já não tenha a corrente que provoca dor na sua pata, a mente ficou acorrentada com aquela dor e com aquele medo. Esta ilustração nos ajuda a entender que é na mente que se dá a luta da vida. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, tem como objetivo a defesa do seu ministério em relação aos seus acusadores. Para isso, Paulo adota um discurso militar muito ilustrativo para explicar onde se dá a verdadeira luta da vida. Paulo identifica uma luta invisível, mas real, com armas invisíveis, mas igualmente reais. Paulo sabe que o propósito de Deus está em salvar o homem, em relacionar-se com o homem, de maneira que o homem viva uma vida abundante conforme Deus projetou para a sua mais importante criação. Paulo identifica que tudo o que é dito em contrário a esta verdade divina é aquilo que tem de ser combatido. A mentira em lugar da verdade, as trevas em lugar da luz, a tristeza em lugar da alegria, a morte em lugar da vida. Assim o apóstolo Paulo, como soldado de Cristo, põe-se na ofensiva e neste capítulo 10 de 2 aos Coríntios nos ensina algumas preciosas lições para entendermos a luta da vida. Em primeiro lugar, a natureza das nossas armas. Diz o versículo 4 do capítulo 10: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. A vida cristã não é um parque de diversões, mas um campo de batalha, um campo de luta. Estamos numa milícia e não numa estufa espiritual. A palavra grega opla, armas,
É uma palavra genérica usada tanto para armas de defesa como de ataque. O termo milícia significa campanha. O ataque do inimigo nessa cidade de Corinto fazia parte de uma grande campanha militar. Os poderes deste inimigo atacavam a igreja e era importante que a igreja não pudesse ceder nenhuma parte do seu território. Nesse campo de guerra, neste campo de luta, no campo da mente, as armas carnais, elas são impróprias. As armas carnais, elas são inadequadas. As armas carnais não valem de nada, não servem de nada para lutar. Mas as armas espirituais são armas poderosas em Deus. São armas que constroem em vez de destruir. São armas que dão vida em vez de matar. A luta da vida acontece na mente. E para isso, as armas físicas de nada servem, mas as armas espirituais são poderosas em Deus. Não percas para a semana a segunda parte deste estudo, A Vida é uma Luta. E até lá, que Deus ricamente te abençoe.